Olá, você tem dificuldade para dormir à noite? Você sabia que a insônia está relacionada à pressão alta, está relacionado com açúcar alto, o diabetes? Sabia disso? E você sabia que quem tem mais desordens do sono pode perder mais rapidamente a função renal? Pois é, se você enfrenta algum desses problemas em relação ao sono, eu queria dizer que a solução para esse problema pode estar dentro de sua casa. Pode ter a ver com aquilo que você come, pode ter a ver com aquilo que você faz, pode ter a ver com o seu comportamento. Assim, vou falar aqui de 7 fatores super importantes que podem te ajudar a induzir, a pegar no sono de forma mais espontânea, de forma mais fisiológica. É como se fosse um protocolo, um guia que vai te ajudar a ter uma melhor qualidade do sono, tá certo? E no final do vídeo a gente vai conseguir usar esses 7 fatores para que a gente tenha um sono melhor, para que a gente combata a insônia. E eu vou dizer também, se nada do que eu falar aqui surtir efeito, o que é que a gente deve fazer para de fato resolver esse problema? Eu queria pedir a você que se inscreva no canal, porque a gente já está batendo 2.000 inscritos, a nossa comunidade está aumentando. Queria que você desse joinha também aqui no vídeo e me dissesse que lugar do Brasil você está assistindo esse vídeo e se você enfrenta algum desses problemas para dormir, se você tem insônia, se você tem dificuldade de iniciar seu sono. Vamos lá então, que o vídeo hoje está super prático e com certeza vai trazer lições importantes. Gente, já gostaria de começar a responder uma questão interessante. Qual é a quantidade de horas que um adulto, para ser saudável, precisa dormir? Isso varia de pessoa para pessoa, mas de uma forma geral, os estudos mostram que dormir 7 horas é um tempo interessante para que a maioria das pessoas tenha uma saúde cerebral, uma saúde emocional, em que possa desenvolver suas atividades diárias sem nenhum comprometimento. Então a gente tem que saber que existem alguns estágios do sono, existem alguns ciclos do sono. E esses ciclos são divididos em 5 e há 3 a 4 estágios. Então a gente tem a fase em que a pessoa está acordada, uma fase que a pessoa está induzindo o sono, você tem aquela fase de movimento rápido dos olhos, depois você tem um sono mais leve e depois um sono mais profundo. Eu falei de todos esses ciclos do sono para chamar a atenção que o mais importante é o ciclo de sono profundo. É aquele onde a pessoa está realmente dormindo pesado. Tá? Se estourar uma bomba lá fora, a pessoa não acorda. Se tiver um incêndio, capaz de ela ser queimada até que ela possa ser acordada. Então, esse sono, ele é muito importante porque esse sono é o sono restaurador. O ideal é que você fique nele 2 horas, você fique no mínimo 1 hora e que você, se possível, ficar 2 horas nesse sono profundo, você conseguiria fazer um reparo cerebral, onde no dia seguinte você não acordaria cansado, tá? Tem dias que a gente dorme e a gente percebe que não foi reparador o sono, você acorda cansado. Por quê? Porque você passou pouco tempo nessa fase de sono profundo, tá? Em resumo, você tem que ficar em sono profundo, não é só dormir às 7 horas, tem que ter um sono de quantidade, mas de qualidade também, passando por essas várias estágios, várias fases do sono, vários ciclos, e que você fique mais tempo no sono profundo para fazer esse reparo tecidual. E o interessante é que a gente consegue induzir melhor esse reparo tecidual, ficando mais tempo no sono profundo, com algumas medidas, alguns comportamentos, que são esses que eu vou falar aqui nesse vídeo. Ou seja, existem algumas atitudes que podem modular a permanência em maior tempo do sono reparador, que é a fase do sono em que a gente está num momento de profundidade. Então, o primeiro fator que eu gostaria de chamar a atenção para a gente ter um sono de maior qualidade é evitar refeições pesadas próximo ao horário de dormir, tá? Então, no jantar, não adianta você ir no rodízio de pizza, não adianta ir no rodízio de carne, você não vai conseguir dormir, você vai ter refluxo, você vai ter distensão abdominal, isso vai te trazer dor e vai
comprometer aquela passagem daqueles vários ciclos do sono para você chegar no estágio de sono profundo, que é o sono reparador. Então evite, certo? A primeira coisa é essa, evite o uso de uma alimentação pesada com alimentos que vão retardar a sua digestão. O segundo fator que você tem que prestar atenção é evitar a cafeína depois de um certo horário do dia. Primeiro eu queria dizer o seguinte, a cafeína inibe a adenosina, e a adenosina é um dos componentes que vai trazer a sonolência. O mais interessante é que a cafeína presente em cafés, em chás pretos, em refrigerantes de cola, ela fica no corpo numa meia-vida de 5 a 6 horas. Então a gente recomenda que a pessoa, a partir de 13, 14 horas, 1 a 2 horas da tarde, ela não faça a ingestão de nenhuma bebida tendo cafeína. Mas tem pessoas que falam assim, em mim não tem nenhum problema, eu durmo tranquilamente à noite, mesmo usando meu café. Eu digo, à luz da ciência, você pode até induzir o sono e começar a dormir, mas a qualidade do seu sono seria muito melhor se você não fizesse a ingestão de café depois de 2, 3 horas da tarde, tá? Por quê? Você pode até dormir a quantidade de horas que uma pessoa deve dormir, mas a qualidade desse sono vai ser ruim porque você não vai passar muito tempo naquela região de sono profundo, tá? Isso não sou eu que digo, doutor André, são os estudos que são feitos em modelos animais e até pessoas que fazem ingestão de cafeína. Então, o segundo fator é evitar cafeína a partir de 1, 2 horas da tarde. Terceiro fator é que você vai preferir uma alimentação leve. Se a alimentação pesada causa insônia, vamos utilizar de alimentos mais leves, principalmente as frutas. Quer ver uma fruta para você comer? Estudos mostram que você comer 2, 3 kiwis, 1 a 2 horas perto do sono, isso faz com que haja uma liberação maior de serotonina. E a serotonina, ela é um precursor da melatonina, que é o hormônio que regula o nosso sono, tá? Então, comer kiwi antes do sono, antes de dormir, é interessante, tá? É uma outra fruta, só que um pouco mais cara, é cereja. Você comer algumas cerejas é interessante também, porque a liberação de serotonina, como eu disse, é um precursor. A liberação de antioxidantes, de flavonoides presentes na cereja, que vão ajudar a ter um sono legal. Quer ver outra fruta que ajuda na indução do sono? É o abacaxi, tá? O abacaxi também é rico em antioxidantes e como os fatores digestivos podem prejudicar o sono, existe também no abacaxi uma substância chamada bromelina que facilita o processo de digestão. Então, uma fatia de abacaxi, 2 fatias de abacaxi à noite antes do sono é interessante. E muitas pessoas me perguntam, por que eu não posso fazer o suco, doutor André? Porque a gente tem que usar as frutas em sua totalidade. Vamos pegar o máximo da concentração de bromelina presente ali nas fibras, em vez de tomar o suco, que na maioria das vezes é coado, tá? Então, abacaxi, cereja, kiwi, o próprio maracujá, tá? Que é uma fruta que ajuda a combater a ansiedade e você menos ansioso consegue ter um sono melhor. Então, não faça ingestão de comidas pesadas, pelo contrário, faça ingestão de frutas que podem ajudar na indução do sono. Um quarto fator que vai te ajudar a ter um sono melhor é ter uma rotina do sono. Então você tem que ter hora para acordar, você tem que ter hora para dormir. Alguns estudos têm mostrado que só o fato de a pessoa dormir e acordar no mesmo horário, ela melhora em 30% a qualidade do seu sono, tá? Porque você vai ensinar para o seu sistema nervoso que em um determinado momento é para acordar, em um determinado momento é para dormir. Isso vai trazer uma qualidade do sono muito melhor. Então, acorde no mesmo horário, durma no mesmo horário e, inclusive, no final de semana. É uma coisa que as pessoas falam, bom, eu fui para a festa, cheguei 3 horas da manhã, mas dormi de 3 até meio-dia. Então, dormi 9 horas, tá? Entretanto, se você for perceber, esse sono não tem uma qualidade muito boa, você continua acordando cansado, tá? Por quê? Porque o ser humano foi feito para dormir à noite é para dormir, o dia é para você trabalhar, para você fazer as suas atividades, tá certo? Então, mesmo aos finais de semana, se você puder, durma no mesmo horário.
tá? Se você não puder, vai ter uma festa, você quer se divertir, tudo bem, você vai para a festa, se diverte, depois você estica um pouquinho mais o sono e no dia seguinte você tenta voltar ao normal, tá? E aí tira os outros fatores, como comida pesada, comer uma frutinha antes de dormir, evita o uso de cafeína, como a gente aqui já falou. O quinto fator para te ajudar a pegar no sono, gente, é um ambiente tranquilo. Primeiro, um ambiente que não tenha muito barulho, tá? Que faça um isolamento acústico. Às vezes isso não é possível, então o que é que a gente vai fazer? Coloca um ruído branco, vai lá no YouTube, aqui mesmo, você coloca ruído branco, tela preta. Eu usei muito para o meu filho, principalmente para o filho pequenininho, quando o grande ele ficava fazendo barulho, a gente não conseguia fazer o isolamento acústico do quarto do filhinho mais novo. Então a gente bota um chiadinho branco, um shh, e isso vai ajudar a manter o sono. Então, o barulho tem que ser evitado. A temperatura, tá? Existem alguns estudos mostrando que a temperatura de 22 graus vai ajudar, mas isso depende da região, depende dos costumes de uma pessoa. Então, a temperatura tem que ser agradável para você. A cama, gente, a cama tem que ser agradável, o colchão tem que ser agradável, tá certo? Um colchão que seja um colchão ortopédico, que você tenha desejo de deitar nessa cama. E lembrando, a cama é para atividade sexual e para dormir. Evite levar celular para a cama, evite ler na cama. Ensine a seu cérebro que quando você deitar na cama, você vai dormir, tá bom? Então a cama é o lugar sagrado, faça com que o ambiente seja propício para você induzir e continuar no sono, passando por todas aquelas fases, até chegar no sono profundo, que é nosso alvo, para melhorar a qualidade do nosso sono de uma forma geral. E aqui eu queria chamar a atenção, evite atividades que requeira muito a sua atenção antes, mais ou menos, 2 horas de dormir. Então não façam trabalhos que vai exigir muito a atenção, porque quando você exige do seu cérebro a atenção, a gente libera, tá, uma substância que é a noradrenalina. A adrenalina são substâncias que vão fazer a atividade de você correr, de você ficar alerta, e isso ela prejudica o sono, tá? Então, quando o sistema simpático, que é a adrenalina, é ativada, a gente reduz a chance de ter um sono mais tranquilo, tá? Então, trabalha durante o dia, quando chegar durante a noite, já vai ler um livro, não na cama, né? Lá no sofá, na sala, vai fazendo uma alimentação leve, para quando você chegar na cama, já tá mais ou menos seus hormônios preparados para te oferecer uma noite interessante. O sexto e penúltimo fator é que você tem que evitar a luz azul e a luz branca, que são luzes emitidas pelos dispositivos eletrônicos. Então, tablet, televisão, celular. Então, são dispositivos que vão inibir a liberação e produção de melatonina, tá? Então, você deve evitar ao máximo 2 horas antes de dormir usar esses dispositivos eletrônicos. Tem pessoas que não conseguem, tá? Eu queria até que você contasse, você consegue ficar 2 horas antes de dormir sem o aparelho celular? Sem olhar ali na sua rede social? É difícil, né? Nos dias atuais é difícil, mas é muito importante para a qualidade do nosso sono. Se isso não for possível no seu caso, se você ainda não consegue passar por essa fase, coloca ali no celular, coloca ali no tablet, o filtro de luz. Se você colocar o filtro de luz, pelo menos isso ameniza a liberação desses feixes luminosos que vão inibir a melatonina. Então, usar dispositivos eletrônicos só se não tiver jeito. Vamos evitar ao máximo perto de dormir. O sétimo fator é: tudo tem seu tempo certo. A atividade física tem o seu tempo certo. Então, se você fizer atividade física à noite, 2, 3 horas, 1 hora antes de dormir, isso vai prejudicar muito a qualidade do seu sono. Agora, se você fizer atividade física no tempo certo, tá? E alguns estudos mostram que a atividade aeróbica, ela traz mais qualidade de sono do que a atividade força muscular, de hipertrofia, tá? Então, se for feito na hora certa, a atividade física traz uma vantagem importante na qualidade de sono. Se não for feito na hora certa, a atividade física pode prejudicar o seu sono. Então toma cuidado no momento que você faz atividade física, fazer durante a manhã, durante a tarde é mais interessante se você tem problemas de insônia ou outras desordens do sono, tá certo? E eu queria falar de um 8º fator, você que ficou até aqui merece descobrir um fator novo, que é a exposição à luz solar. Pega essa aqui que é muito importante. Veja bem, a unidade que mede
quanto de luz está sendo emitida é chamado de lux, tá? Uma lâmpada, ela tem 350 lux, tá? Um dia nublado deve ter em torno de 4.000, 5.000 lux. Se você acordar e se expor à luz solar, ainda que não seja de forma direta, abra sua janela. Isso vai mostrar para o seu cérebro, em especial para uma região do cérebro que é o hipotálamo, que existe luz. Se existe luz, esse relógio do nosso corpo está dizendo que é para a gente nos manter acordado. Existe a produção de uma série de substâncias que, logo depois de um certo tempo, quando essa luz acabar, essa substância vai acumular no corpo e aí você vai desenvolver uma sonolência e vai voltar a dormir. Não sei se você entendeu. Acordou, o ideal é abre as janelas, se expõe à luz solar. Tem pessoas que não fazem isso, não se expõem à luz solar, tá? Trabalha, como no meu caso, às vezes eu dou plantão, não sei nem se está chovendo, se está fazendo sol lá fora, se está tendo ventania ou não. E aí o que eu tenho tentado fazer? Sempre que possível, na hora do almoço, ir no pátio, almoçar ali perto do lado de fora, para me expor à luz solar, porque isso vai regularizar muito a questão do nosso sono. E veja, a luz emitida por um dispositivo eletrônico nunca vai substituir a luz emitida pelo sol, tá certo? Então se exponha à luz solar, isso vai melhorar muito a qualidade do seu sono. Concluindo, queria pedir para você priorizar o seu sono. O sono deve ser prioridade, certo? Sempre que você não dorme, isso tem acontecido comigo, né? Até um passado recente aconteceu com 2 crianças pequenas acordando durante a noite, muitos anos assim. Você fica mais irritado, tá? Perde um pouquinho o pavio, né? Como as pessoas falam, você fica mais tenso, mais agoniado, sofre muito mais por conta disso, tá? Quando você volta a dormir, esse fator de vida emocional melhora muito mais. Então eu ia pedir para você colocar esses fatores em prática, tá? Muita gente costuma chamar isso de higiene do sono. E se mesmo com esses fatores, com esse protocolo, você continua tendo dificuldade de dormir, aí você tem que procurar um médico, tá? Procurar um médico clínico, procurar um psiquiatra, buscar ajuda de um psicólogo, para que eles possam identificar se além dessa questão natural de comportamento, de alimentação, se existe um outro fator, tá? Uma desordem do sono que você precise ser medicado, tá? Às vezes essa medicação é usada de forma inicial, você faz todo esse protocolo, todos esses fatores, você segue e depois você vai desmamando a medicação e a pessoa consegue até dormir melhor, sem a medicação. E por fim eu queria lembrar que os nossos olhos são os melhores relojoeiros do nosso cérebro. É através do que a gente vê que o nosso cérebro ele consegue identificar o ciclo circadiano, o ciclo onde a gente vai acordar, se alimentar, onde a gente vai dormir, e um ciclo circadiano que possa ser mais fisiológico, harmônico, e mesmo com o momento atual de invasão de tecnologia nas nossas vidas, a gente consiga ter um sono de qualidade, tá? A gente tem que resgatar aquilo que nossos avós tinham e a gente está perdendo, porque isso pode comprometer muito a nossa saúde, trazendo doenças como pressão alta, como diabetes, e alguns estudos já fazendo a relação entre desordens do sono e piora mais rápida da função renal, entre pessoas que têm apneia do sono, que roncam muito, né, com obesidade durante a noite, piora da função renal. Então é importante a gente resgatar esses valores antigos para que a gente possa ter mais saúde. Eu queria deixar 2 recomendações aqui de vida para vocês, falando sobre alteração, doenças renais, saúde dos rins, tá certo? Então, deixa aqui os comentários se você tem alguma sugestão de algum vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.